que eu vou fazer o fogo descer lá hoje. Explica tudo, mas tá tudo certo. E aí eu queria que todo mundo aplaudisse com muita alegria essa pessoa que foi uma das pessoas que nos ajudou a definir a data, a organizar o espaço, deu várias dicas e vários insights aqui, e que também nos contribuiu muito para fazer esse evento. Acho que ninguém sabe do que eu estou falando, né? Não. O Bispo Rodinei, uma salva de palmas, pessoal! Glória a Deus. Boa noite. Shalom a todos. Que a graça de Jesus e o amor dele seja derramado sobre a tua vida e sobre o teu coração. Amém? Gostaria que você levantasse as mãos assim, bem para o alto. Fica de pé. Levanta as mãos assim, porque acabou de fazer uns exercícios fortes, foram grandes emoções aí. E que você puder falar assim: Deus, eu preciso ouvir a tua voz agora. Fala assim para Deus: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero entender, eu quero compreender a tua vontade. Mas fala com a sua boca: Deus, eu quero entender e quero compreender a tua vontade. Pai, seja bem-vindo. Nós precisamos de ti, dependemos do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia. Senhor, traga luz sobre o nosso entendimento e compreensão da tua vontade. Humildemente pedimos: cerca este lugar com anjos, cerca este ambiente com a tua doce e santa presença, e ajuda cada um desses teus filhos a crescerem, Senhor, a avançarem, a viverem todo o nível de expansão que o Senhor tem para cada um deles. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas aí para Jesus. Ele é digno. Pode sentar. Para aqueles que não nos conhecem, nós estamos servindo a Deus como pastores há 31 anos. Amém? Sou casado com a minha amada Bispa Elizabeth. Também fizemos agora 31 anos de casados. Temos 4 filhos. A Jéssica, de 26 anos, que está se formando agora em engenharia civil. Nós temos o Jonathan, de 23, né, John? 23 anos, com cara de 35, tudo bem, né? E nós temos a Jennifer, vocês conhecem, né, de 14 anos, e a Giovana, de 12 anos. Essa é a nossa casa, a nossa família, e nos alegramos de poder compartilhar algo aqui com vocês. Bom, nosso tema é a bênção da prosperidade. Quem que é a bênção da prosperidade? Não, você tem que ficar mais entusiasmado para me animar para poder compartilhar essa verdade com você, para você sair daqui realmente desfrutando disso. Mas antes de começar a falar desse assunto, deixa eu falar algo importante. Precisamos desconstruir algumas coisas e preparar o seu coração para estar aberto, porque às vezes a gente vai ministrar e às vezes existem conceitos errados, preconceitos, opiniões, coisas que já estão formadas aí na tua mente, e às vezes nós podemos entrar num assunto que já cria resistência por aquilo que você aprendeu ou viveu. Então eu quero pedir que você abra o coração para aprender. Deixa para brigar com o entendimento e a revelação que você vai receber depois. Você está mais tranquilo para meditar e ver se aquilo realmente condiz com aquilo que você ouviu, tá? Deixa eu falar uma coisa. Quando você está com uma enfermidade no seu corpo, uma doença qualquer, você vai aonde? No médico, né? Você iria no mecânico. Você está com um problema no coração, aí você vai no mecânico para fazer uma operação de coração. Você faria isso? Não. Você não colocaria teu coração nas mãos de um mecânico. Se o seu carro quebra e deu um problema de motor, aí você leva no dentista. É assim? Não. Você leva no mecânico. Você vai construir a sua casa, a casa do seu sonho, aquela casa de 2 andares, aquela casa maravilhosa, com piscina, e aí você chama o padeiro para fazer a sua casa. Não. Então nós precisamos entender, e olha que coisa louca, quando se trata das coisas espirituais,
de receber entendimento a respeito de quem é Deus, de entender os princípios dele, nós aceitamos a opinião de qualquer um. Muitas das nosso entendimento é dos gurus da internet, é da opinião do amigo, é aquilo que aprendemos com o pai, com a mãe, que muitas vezes não tem a compreensão real das coisas. Então, quando nós temos uma noção de algo espiritual, nós precisamos aprender com alguém que no mínimo sabe, que estudou, que aprendeu, que tem experiência. Nesse caso, o sacerdote, o pastor, o líder, que estudou anos, que tem experiência com Deus, que tem conhecimento de causa, que vive em função disso. Veja, no caso do seu coração, e você fosse fazer um transplante de coração, você gostaria de ter o melhor médico, sim ou não? Sim. Não é só o médico, o melhor possível. Se você tem um carro que custa aí 300 mil reais, você não vai levar na mecânica da esquina, do Zezinho. Você vai procurar uma autorizada. Você vai querer algo melhor. Quando se trata das coisas espirituais, nós também não podemos começar a levar a nossa vida baseado na opinião de amigos, de pessoas que não têm qualificação para te instruir. E é por isso que a gente vê uma confusão na igreja, na vida espiritual das pessoas. É uma bagunça. E Deus, Ele tem um propósito de te abençoar. Na verdade, a ideia de Deus é sempre abençoar. Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então, o caráter de Deus, e o nosso tema, nós vamos estar nesse foco, a bênção da prosperidade. Tá? O texto, eu não sei se vocês têm o lápis da Bíblia, se a gente já ligou o computador, em Provérbios 10, 22, não sei se tem aí, se tiver põe na tela, né? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vamos repetir? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Vocês vão entender, olha, a riqueza, a prosperidade, você pode conseguir sem Deus. Tem muita gente que é bilionário e Deus não tem nada a ver com a vida da pessoa. Nada a ver, né? Não tem nada. Então as pessoas podem alcançar grandes riquezas, podem alcançar provisão, podem ter sucesso até. Porém, a bênção da prosperidade, a bênção que vem de Deus, ela vem acompanhada não só da prosperidade, mas do equilíbrio em todas as áreas. Por isso nós cumprimentamos quando a gente diz assim, shalom. Aqui você chega a shalom. O que significa shalom? É mais do que paz. Quando você diz shalom no hebraico, você está dizendo que a abundância de Deus venha sobre a tua vida, que haja saúde plena e que toda a sua família seja guardada debaixo da proteção do Altíssimo. Numa simples palavra, você está fazendo um decreto completo, que é o que nós queremos. Normalmente são 3 pilares na vida das pessoas em relação à prosperidade. Ela está com a saúde boa, com a família maravilhosa e a bênção financeira. Se ela está família, saúde e provisão, ela está equilibrada. Então a bênção que a palavra promete, ela vem com esse sentido. Mas você precisa entender como nós ativamos isso, como nós entramos, porque as coisas de Deus, você precisa entender assim, no mundo espiritual, as coisas de Deus, às vezes é complicado para a gente explicar isso quando não é o primeiro momento. Não é religião, diga, não é religião. Não é religião. Tá? Na verdade, igreja não é religião, é reino. Jesus nunca diz, eu vim trazer uma religião. Ele diz, eu vim trazer um reino. Na oração do Pai Nosso, venha a nós a tua religião. É assim que ele diz? Venha a nós o quê?
Reino. Então você vê, o que é que tem em um reino? Quem manda num reino? O rei. O rei. É rei. Nesse reino tem governo, tem um sistema de regras e leis. Você tem que trazer isso na sua mente, no seu entendimento. Quando se trata das coisas de Deus, não é uma coisa fantasiosa, religiosa. É regra, é lei, funciona. É importante você entender isso. Veja, às vezes as pessoas confundem, porque em Jesus nós temos o nosso Deus como Pai. Só que Ele também é juiz e é Senhor. Imagine você como filho, você é filho do presidente do Brasil. Você é filho do presidente. Como filho, você tem acesso a Ele. Você pode falar com Ele, Ele vai te suprir algumas coisas. Mas quando se trata do governo, do reino, Ele não pode te beneficiar pulando as regras. Não tem como. As regras. Então no mundo espiritual existem as regras, existe a maneira que você acessa as coisas. Como nós estamos tratando aqui da bênção da prosperidade, nós precisamos entender como que isso funciona. Veja, Deus, quando Ele vai abençoar alguém, prosperar alguém, é por causa de um propósito. Diga, propósito. Mais alto. Propósito. Só os que acreditam. Propósito. Tem que ter propósito. Deus não está lá no céu assim, acho que eu vou deixar a Giovana milionária, para ela comprar casas e iates e viajar o mundo. Deus não está lá fazendo isso. Tudo que Deus faz tem um propósito relacionado ao seu reino. Relacionado ao seu reino. Tem um propósito do reino. Então quando você diz assim, eu quero Deus na minha casa, no meu negócio, porque você pode ter Deus fora da tua casa, fora do teu negócio, fora da tua vida. Pode ou não pode? Pode. Isso é claro. Isso é claro. Eu posso rejeitar Deus. Tem um monte de gente que não gosta de Deus, não acredita nele, não está nem aí para Ele. Só que eu acredito que você está aqui, você tem interesse de ter Deus na sua vida, na sua família e nos seus negócios. Amém. Amém. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você, mas responde com convicção. É sim ou não? Mas ouça a pergunta e responda com convicção. Para você, é mais importante as coisas espirituais ou as coisas materiais? Espirituais. Vou perguntar de novo para você. Olha o que você está falando. Preste atenção. Não fale para agradar os outros. Não fale porque é socialmente correto. Preste atenção. É mais importante as coisas espirituais ou as coisas temporais, as materiais, as financeiras? Espirituais. Concorda com isso? Sim. Amém. Tá. Então, por que você não dá o valor para as coisas espirituais? Por que você não investe? Porque se eu perguntar aqui, quanto tempo você investe nas coisas espirituais, você vai ver que é um bocadinho da vida. É só um tequinho. É só um tequinho. Você faz treinamento para empreender, para avançar. Você faz um monte de coisa. Você gasta tempo, às vezes mais com o seu cabelo do que com Deus. Você gasta mais tempo com o sapato, com o seu hobby, com as coisas que você gosta, do que com o reino de Deus. Deus, às vezes, Ele ocupa um lugarzinho lá no cantinho, que a gente pega Ele na hora que a coisa apertou, oh Deus, socorro, estou caindo do abismo. Não. Existe um princípio, que está lá em Mateus 6,33, diz assim: buscai de vez em quando o reino de Deus. É assim que está lá? Busque o reino de Deus no domingo à noite, no fim do mês. Não. Qual é a instrução? Qual é a instrução? Buscar primeiro. Agora o primeiro é todo dia. Pensa, você tem que entender que Deus, Ele o mundo espiritual é de relacionamento.
A ideia de Deus em criar o homem é ter uma família, é relacionamento. Então, para pensar, às vezes passa o dia inteiro e você não se relacionou de verdade com Deus. E às vezes a gente vai confrontar as pessoas e fala, não, mas eu penso em Deus. É Vianés, né? Vianés. Mas o Vianés falar assim, não, olha, faz 2 meses que eu não toco na minha esposa, que eu não beijo ela, mas eu não paro de pensar nela. Todo dia eu penso nela. Quanto tempo você acha que esse relacionamento vai durar? Já tinha acabado. Já acabado. Ela não matar. Mas nós fazemos isso com Deus, nós fazemos isso. A gente fica pensando em Deus. A gente precisa transformar o nosso relacionamento com Deus em atitudes, em comportamento. Porque nós queremos a bênção. Nós usamos até nos treinamentos de coaches, eles falam que o homem planta, ele vai colher. O problema é que a gente planta muita coisa ruim, muita coisa errada, às vezes não por maldade, só por ignorância. Jesus, a palavra de Deus diz em Oséias, diz assim, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias 6 diz assim também, conhecei ao Senhor e prossegui em conhecê-lo. Agora, olha que loucura. Nós que somos de Deus, povo de Deus, nós não paramos para conhecer Deus. Um jovem judeu, se você for em Israel, eu já fui lá, isso acontece até hoje. Quando um menino tem 12 anos de idade, quantos anos? 12. Ele já sabe a Bíblia inteira de cor. O que nós chamamos de Velho Testamento, de cor. Ele começaria lá em Gênesis 1:1 e até Malaquias 4 e terminaria sem errar nem o nome daqueles do Levítico, falando nome por nome, todo isso, com 12 anos. Com 12 anos. Nós que falamos que amamos Deus, se pergunta assim, você tem 30 versículos de cor na sua mente? Não. Só pergunta qual que é o número. Não tem. Então, se ele realmente é importante, no nível que nós falamos que ele é importante, nós precisamos investir. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, como é que eu defino alguma coisa importante na minha vida? O tempo que eu dou aquilo. O tempo que eu dou aquilo. Se a minha família é importante, dou tempo para a minha família. Se o meu trabalho é importante, dou tempo para o meu trabalho. Qualquer coisa que realmente tem significado na minha vida, eu invisto tempo. O tempo é a moeda de troca. O tempo. Agora, imagine, às vezes eu vejo pessoas que estão falando, eu tenho 10 anos, 20 anos que eu vou na igreja, e não tem 50 versículos. Nunca leu a Bíblia 2 vezes, 3 vezes, às vezes nenhuma. Não ora. Aí, só que todo mundo quer a bênção. A gente é espertinho. Você é espertinho também? Nada que levar. O Senhor é meu pastor E nada me faltará. Oh, coisa linda, né? Mas, na verdade, Ele não é o nosso pastor. A gente cuida da nossa própria vida e faz do nosso jeito. Deus, Ele deseja que você entenda, leve a sério isso. Porque a bênção que Ele quer derramar, ela vai te enriquecer sem a dor. Eu vi muitos testemunhos aqui, mas vi muita dor, né? Prosperou, venceu, mas foi uma dor, perdeu, brigou, quase o casamento acabou. A gente ouviu muitas situações aqui, né? Teve perda, morte. Eu vi assim, crianças que morreram. Teve muita situação aqui de dor, muita dor. Eu ouvi cada palavra, problema com o pai, problema com a mãe, traumas, muita dor, muita dor. E é dessas coisas que Deus quer livrar. A bênção, ela faz a diferença. É algo espetacular que vai mudar. Pode ser que a gente não consiga, nós mais velhos, o que passou, passou. Mas e os nossos filhos? Eles não precisam passar por esses traumas, por essas situações. Eles podem viver o melhor. E nós somos os responsáveis disso. Nós somos os responsáveis. Agora, eu quero a bênção. E quando
Deus, Ele vai falar a respeito disso, Ele vai ensinar. Você vai ver, olha que coisa doida. O primeiro culto na história da humanidade foi aonde? Quem fez o primeiro culto? Quem lembra? Primeiro culto, Caim e Abel. Primeiro culto existente. E nesse culto não tinha louvor, não tinha ministração da palavra, nada. O que é que tinha nesse culto? Oferta, sacrifício. Abel chegou com uma oferta e Caim chegou com outra oferta. Caim honrou a Deus, entregou o melhor dele, valorizou Deus. Deus, o Senhor é importante para mim. Eu cuido de ovelhas, então eu vou entregar a minha melhor ovelha para ti. Ele foi lá, tirou da riqueza dele, porque Deus era importante para ele. E ele apresenta diante de Deus, e Deus falou: parabéns, Abel, gostei. E a Bíblia diz assim, que Deus aceitou Abel e aceitou a sua oferta. Aí foi para o lado de Caim. Quando Deus olhou o que Caim trouxe, Deus foi reprovado. Não gostei. Você trouxe, a Bíblia diz que ele trouxe algo. Ele levou, olha que interessante, ele levou algo, mas ele não levou o melhor dele. Às vezes a gente tem um conceito: Deus aceita, eu faço as coisas para Deus de coração. Irmão, esse é um problema, porque a Bíblia fala do nosso coração. Você sabe como é que a Bíblia define seu coração? Sabe? Ela diz assim, que o nosso coração ele é corrupto. O que o nosso coração é? Corrupto, ganancioso, maligno. Esse é o nosso coração. Queridos, entre você ser a pior pessoa do mundo e a melhor pessoa do mundo é uma linha tênue. Olha que cara de santo que tem essa pessoa do seu lado. Mas vamos imaginar que ele está 3 dias sem comer, está morrendo de fome, tem só um pedaço de pão e tem um outro vindo para comer. Vai rolar uma briga, vai ou não vai? Vai rolar uma briga. A história, não só da Bíblia, mas da humanidade, diz que em momentos assim de crises extremas, as pessoas matam um pedaço de pão. Em Israel chegaram a comer os próprios filhos por causa da fome. Cozinhar, criancinho, bebezinho, vamos lá fazer. Hoje a gente come o seu, depois a gente come o meu. Esse é o nível de maldade. Longe de Deus, o pior de nós se manifesta. Mas na presença, com a bênção que enriquece, o melhor de nós é liberado. Agora, olha que interessante. Todas as vezes que Deus foi liberar algo assim, uma bênção da presença dele, algo muito sobrenatural, sempre vai haver oferta, um sacrifício, uma entrega. Por quê? A gente não tem como jogar dinheiro para o céu e falar: pega aí, Deus! É assim? Não. Eu não tenho como dar um pedaço de pão para Deus. Então Deus ensina assim o princípio: eu tive fome e você me deu de comer. E como é que funciona isso? Senhor, quando que eu te dei de comer? Quando você atendeu o próximo, o outro. Então Deus mostra que algumas coisas é quando eu faço para humanos, em nome dele, estou fazendo para ele. O princípio da bênção, é importante você entender isso. A nossa cultura, eu sei que existem muitos exageros, muitos escândalos, e aí a gente pega o senso comum e o nosso coração se fecha. Existem pessoas levianas, pessoas com maldade no coração? Existe, mas em qualquer segmento, em qualquer tempo da história. Mas a gente não tem que se basear nas nossas decisões por atitudes erradas dos outros, mas sim aquilo que é correto. É isso que importa. E nós precisamos, porque Deus vai liberar muita riqueza para você, mais do que você imagina. Amém. Agora eu vou falar só para quem acredita. Amém. Deus vai liberar riqueza para você mais do que você imagina. Amém. Mas tem que ter propósito de reino. De reino. Uma parte, preste atenção
perde, porque não aprendeu esse princípio. Uma parte da nossa riqueza pertence a Deus. Às vezes a gente vai falar, em alguns lugares, a gente fala sobre dízimos, né? Eu entendo toda a parte teológica, que realmente os dízimos eram dos sacerdotes, tá? Só que nós precisamos entender que uma parte da nossa riqueza, não importa o nome que você dê, oferta, dízimo, contribuição, não importa, pertence a Deus e precisa ser entregue, para que a bênção permeie tudo aquilo que você toca. Sabe por quê? Porque sem a bênção, a riqueza pode ser uma maldição na tua vida. Vou te dar um exemplo bíblico. A desgraça na vida do filho pródigo foi a herança. A riqueza que ele tanto desejou o afastou do pai. E aquilo que era para ser alegria, provisão, paz, se tornou a maldição de sua vida. Ele caiu tanto que ele foi parar desejando comer bolotas de porcos. Mas o que o levou? A riqueza sem a bênção. Quando ele volta para o pai, ele é restaurado. Então nós não temos por que perder isso. Essa bênção, nós precisamos dela. Deus vai te dar. Eu ouvi cada palavra aqui e foi tremendo. Mas Deus quer te dar ideias criativas, coisas que não existem, mas que todo mundo precisa. Guarda isso. Deus quer te dar ideias criativas, coisas que todo mundo precisa, mas que nem sabe que existe ali. Eu lembro de um testemunho lindo de uma esposa de pastor americano. O casal estava muito endividado, o pastor morreu e a mulher herdou todas as dívidas e estava no desespero. E aí ela foi buscar a Deus e ela disse: Senhor, me dá uma ideia, eu preciso sair dessa situação. Quem aqui já buscou a Deus em um momento e falou: Senhor, eu preciso sair dessa situação? E Deus falou algo no coração dela que naquele momento parecia até uma loucura. Deus falou assim: papel líquido. Papel líquido? Que raio é isso? Papel líquido. E ela foi pesquisar. E ela foi a inventora daquilo que a gente chama de branquinho. Sabe aquele branquinho para apagar rasuras? Lembra disso? Ela criou, ficou milionária. Ela inventou e por causa de uma palavra, Deus falou papel líquido. E ela foi pesquisar e descobriu, e inventou e produziu em massa. Hoje tem muitas marcas, mas ela foi a inventora dessa situação. Ficou milionária. Uma instrução, a bênção que enriquece. Agora, olha que interessante, sem dor. A dor, ela estava sem a bênção. Quando a bênção chegou, ela virou milionária sem a dor. Deus quer trazer essa bênção, mas você precisa ter um compromisso com Deus. Você precisa ter um lugar onde você entrega a riqueza de Deus. Pode ser na igreja que você está, pode ser num projeto que vai beneficiar as pessoas, mas você precisa ter um coração aberto. Nós conversamos, eu e minha esposa, nós temos um projeto que nasceu no coração dela aí, de algo que ela já viu, que chama Mercado Solidário, para atender as pessoas através de empresas, e traz alguns alimentos, e a gente consegue vender ou até doar num preço fantástico para as pessoas, ajudando as pessoas. Existem projetos, nós temos a nossa chácara tem um projeto para trabalhar com as crianças. Então você precisa orar: eu quero investir, eu quero criar algo, eu quero colocar na mão de alguém que vai fazer algo extraordinário, e Deus recebe aquilo como se você estivesse entregando na mão dele. Quem está entendendo? Porque o que Deus não quer é que o nosso coração seja egoísta. A ganância é eu querer tudo para mim. Não é meu, eu trabalhei. Isso é algo importante. Se você trabalhou, tudo foi para o seu braço, você conseguiu, pode usar para você. Deus não quer nada que é teu.
Mas se você reconhece que o que você tem foi Deus que te deu, foi por causa dele, você reconhece, olha, eu consegui sim, mas foi graças a Deus. Então ele tem parte nisso, porque ele te abençoou. Se você reconhece, ele tem parte nesse negócio. Então nós não podemos apenas dizer, olhar para Deus religiosamente, te amo Deus, te amo. Não, tem que ter atitude. Tem que ter atitude. E é por isso que quando a Bíblia fala de guerra espiritual, ela não fala assim, há dois senhores, Deus e o diabo. Não é o diabo. Ele fala Deus e Mamon, que é dinheiro. Porque o dinheiro fala alto dentro de nós. E o dinheiro, ele é uma bênção quando ele é um servo. Mas se ele é um senhor, você é um escravo dele. O dinheiro é para trabalhar por nós, para servir nossa família, servir a nossa comunidade, servir as coisas de Deus. O dinheiro é um servo. Mas se ele for senhor, ele vai governar a tua vida. Você vai até matar pessoas por causa de dinheiro. Não é o que acontece na sociedade? Mata. Tem gente que mata o pai, aquela famosa, ficou famosa porque matou o pai e a mãe com o namorado por causa da herança. Por causa de dinheiro matou o pai e a mãe. Por causa de dinheiro tira a vida. Porque o senhor daquela pessoa é Mamon. Agora, para que eu tenha a bênção de Deus, eu não posso ter Mamon como meu senhor. Eu preciso ter Jesus Cristo como meu Senhor. Então quando nós entendemos isso, o que vai acontecer? Sua vida vai mudar. A ideia de Deus é que a sua vida seja suave. Diga aí, a ideia de Deus é que sua vida seja suave. Ó, a ideia de Deus. E é bíblico. É bíblico. Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A gente tem trabalho, todo mundo tem que trabalhar, verdade, mas não tem que se matar, não tem que ser suave. Você tem que ter prazer. Até quando você ficou lá, hoje eu tive que ficar na fábrica 12 horas, tudo bem, mas foi suave, foi gostoso, foi prazeroso, gerou resultado. Isso é a bênção. Mas tem dia que fala, hoje eu nem vou. É a bênção, isso é bênção. Tem dia que a gente trabalha o dia todo. E tem dia, vocês estão aqui trabalhando. Desde ontem, está indo para 48 horas aí, quase, né, de tempo geral aqui, quase 15 horas, 16 horas, abrindo o coração para aprender de várias facetas. Então Deus, Ele quer que você entre nesse relacionamento com Ele. Talvez você diga, mas eu já estou abençoado. E se eu lhe dissesse que você nem riscou esse iceberg? E se eu dissesse que você ainda não pegou uma gotinha desse oceano que Deus tem para derramar na tua vida? Que você ainda não desfrutou? Olha, Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. É algo que você tem que querer. Você quer mesmo colocar Deus em primeiro lugar? Não é fácil fazer isso, não. Colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter que renunciar a você. Você vai ter que abrir mão de planos, de projetos pessoais. Porque às vezes Deus fala assim, olha, eu tenho algo maravilhoso para você. Não é nada disso que você está fazendo, não é nada disso que você planejou. Eu vou mudar tudo isso. Não, mexe não. Né? Aí vem, aí começa até a cantar aquela música do Erasmo Carlos lá, né? Nem por você, né? Aí diz para Deus, eu não vou mudar meus planos. Vai mudar. A bênção. Você quer a bênção? Sim. Então, às vezes vai haver retorno, porque se você entender que é Ele em primeiro lugar, vai mudar algumas coisas na sua vida. Deus não pode ser o cara da cantinha da prateleira que eu vou lá e pego na hora que me interessa. Eu tenho que ser sério com Ele, comprometido com Ele. E como nós estamos falando de riquezas, o seu comprometimento, uma parte, Deus não está pedindo tudo não, mas Ele está pedindo que você compartilhe.
Você tem que colocar isso como um propósito. Olha, se vocês estudarem, vão ver que até os grandes milionários, uma parte da fortuna deles vai para os pobres, vai para projetos sociais. Todos sabem que tem que ter uma fatia. Sim, tem que ter para o pobre, tem que ter no reino, tem que ter no altar. Porque às vezes eu dou lá para a instituição. Glória a Deus. Só que essa não multiplica. A Bíblia diz: quem dá ao pobre empresta a Deus, e Deus devolverá. Então é uma bênção, é bênção. Deus vai devolver, só que não tem juros. Não tem juros. Você emprestou 1.000, você deu R$1.000, vai ganhar mais R$1.000. Não tem juros. E nós sabemos, tudo que nós estudamos, se você aplicar um dinheiro que não te dá juros, você está perdendo. Sim ou não? Sim. Mas quando nós entregamos no altar, no reino, nas coisas do reino de Deus, para expandir o reino dele, que é a missão do ID, então ele diz assim: aquele que tiver deixado casa, pais, mães, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais. Tem multiplicação. Percebe? Multiplicou. É uma bênção exponencial. Tem um testemunho tremendo, talvez você já ouviu, que é o dono da Colgate. Ele começou investindo 10% quando ele era empregado numa lojinha de sabão, num fundo de quintal. E depois ele foi fazendo um pacto com Deus: Deus, eu vou dar 20. Aí ele virou dono da fabriqueta. Eu falei: agora eu vou aumentar. Ele começou a fazer umas doideiras, uns desafios com Deus, e viu que começou a funcionar. E ao ponto que hoje ele é 90, ele inverteu. Ele coloca 90 para Deus e 10 para ele, e é uma das maiores empresas do mundo. Porque uma coisa que você nunca vai conseguir vencer é Deus mudar. Porque Deus te ama tanto que deu até o filho dele para morrer no teu lugar. Você acha que tem alguma coisa nesse mundo que ele iria limitar? Se você precisa?